Gente, tudo bem? Certinho? Estamos de volta, segundo semestre, reta final, né? Eu acho que vocês devem ter visto o texto que eu coloquei. Nós iremos fazer o terceiro e quarto trimestre todo esse ano. Então, nosso tempo vai ser um pouco mais corrido, porque nós teremos o equivalente, né, 2 aulas semanais. Então, eu peço um pouquinho mais de atenção a vocês, aos prazos, ao tempo, às atividades, as aulas, para que a gente consiga finalizar bem, tá bom? Então vai ser um mês para o terceiro bimestre e um mês para o quarto bimestre, então tudo bem curto mesmo, tá? O tempo é curto, mas vou tentar fazer todo o conteúdo dentro desse tempo, tá? A ideia é manter mais ou menos o mesmo ritmo dos bimestres anteriores, que a coisa não fique muito corrida, muito sufocante. E se tiver qualquer dificuldade, vocês entrem em contato, tá bom? Então vamos lá. Nesse bimestre nós iremos estudar o chamado pensamento social brasileiro. O pensamento social brasileiro são algumas teorias, um conjunto, né, de teorias, de pensadores, de teóricos brasileiros e que se debruçaram a pensar a nossa realidade. Quem é o brasileiro? O que é o Brasil? O que nós estamos fazendo? De onde nós viemos? Por que nós temos essas características que nós temos hoje, características culturais, características políticas, características sociais de uma forma geral. Então, muitos deles se preocuparam ou se preocupam, né, quem está pensando hoje, a fazer esse diagnóstico, do Brasil e dos brasileiros. Por isso que coloquei na atividade, é uma atividade sem texto mesmo, tá? O objetivo é só entender o que vocês pensam a respeito da nossa própria realidade enquanto Brasil, né? Eu coloquei desculpa, essas 3 questões. O que significa ser brasileiro? Para você mesmo, no seu olhar, né? O que significa ser brasileiro? Existem características comuns do jeito de ser e agir do povo brasileiro? Independente da região, independente do estado, independente de classes sociais, de cor, religião. Será que existem características que atravessam toda a população brasileira? Características comuns, né? Então, é mais para pensar mesmo e tentar descrever algumas coisas, né? E falar da nossa identidade. O Brasil tem uma identidade própria, como os meios de comunicação às vezes colocam, né, uma representação sobre o Brasil, às vezes de uma forma turística, comercial, a respeito, por exemplo, do futebol, do carnaval, da nossa alimentação, da forma como a gente lida com o nosso corpo, né? Então essa coisa do estrangeiro, né, ver o brasileiro, quando eu falo estrangeiro, principalmente o norte-americano, ele vê o brasileiro como um povo livre em relação ao seu próprio corpo, né? Tanto que alguns vêm para cá e acham que a gente pode ficar pelado, que a gente vive pelado na rua, alguma coisa assim. Então, existem algumas visões, algumas construções de alguns grupos. E nós? Qual é a visão que nós temos a respeito do nosso próprio país? Nós temos uma identidade própria, né? Então, são só algumas questões para a gente pensar mesmo, inicialmente, para a gente fazer essa introdução, porque na medida que nós iremos estudando, né, alguns teóricos, a gente vai, né, cada um vai trazendo uma ideia a respeito dessa identidade própria, tá bom? Então, bom, essa aqui é uma primeira visão sobre o Brasil, que foi do Pero Vaz de Caminha, né, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal, né? A primeira imagem que ele teve do Brasil ao chegar aqui, né? Não ao descobrir que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi encoberto, né? A gente já existia. Então a primeira visão dos portugueses ao chegar aqui, né? Um pequeno trecho da visão em relação aos povos indígenas, né? Onde ele diz: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com setas e blá blá blá, né? Um pequeno trechinho que eu peguei aqui. Então essa visão já do brasileiro, né? Especificamente do indígena,
como um povo sem vergonha, talvez, né? Um povo que não tem pudor, que não sente culpa, né? pela sua liberdade corporal, talvez, né? Então essa é uma primeira visão. Claro que essa visão não foi analisada filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, né? Não era uma pesquisa, era só uma visão mesmo de uma pessoa comum a respeito de uma outra realidade, né? Mas a gente pode considerar como uma primeira visão a respeito do brasileiro. E aí as outras que nós iremos ver serão visões teóricas mesmo, com base em dados, em pesquisas, né? Digamos uma visão mais científica. E a gente vai tratar, nesse bimestre, a gente vai tratar mais da sociologia mesmo, né? A chamada sociologia no Brasil. O pensamento social brasileiro nada mais é do que a sociologia no Brasil, tá? Só um outro termo. Então, a sociologia no Brasil, ela surge aqui no Brasil no século XIX. Só que quando ela surge, ela não produz visões, digamos, muito científicas, né? Digamos que eram visões mais descritivas, mais opinativas a respeito da nossa realidade, né? Porque aqui a gente não tinha grandes universidades e nem a tradição acadêmica, científica, né? Então a sociologia também não teve essa tradição de ciência, né? Existe enquanto disciplina, enquanto área de estudo, né? Mas aí foi só no século XX, início do século XX, que ela surge aqui de uma forma mais científica, né? Aqui no século XX, início do século XX, né? Isso que é associado à construção de universidades no país. Então a ciência no Brasil ela toma um pouco mais força e aí a sociologia acaba caminhando nesse sentido também, tá? A imagem aqui é só para ilustrar, tá? Da Tarsila do Amaral. Não tem associação alguma não, tá? Então, durante os séculos XIX e XX, as grandes problemáticas sociológicas que começaram a ser colocadas no Brasil diziam respeito à criação de uma ciência para explicar o Brasil e a compreensão da chegada da tão falada modernidade, do liberalismo e do capitalismo ao Brasil. Então essas três grandes realidades que, de certa forma, mexeram com a nossa estrutura. Então, peraí, o que isso tem a ver com o Brasil? Como que a gente encara isso? Como que a gente encara essa chegada aí do liberalismo, do capitalismo? Que relação que isso tem à nossa realidade? Isso vai caminhar para onde? Então a gente não tinha tanta clareza assim. Então a sociologia aqui no Brasil ela foi responsável por ampliar, né, essa relação, a nossa realidade com alguns modelos econômicos, alguns modelos políticos que estavam chegando, né? Então o que essa relação aí trouxe de novo para a gente, né? E aí quem iniciou esse debate de uma forma mais efetiva, mais ampliada, são os chamados sociólogos da geração de 30. Tá? Vou falar sobre eles daqui a pouco melhor, né? Porque a década de 30 aqui no Brasil, a década de 30 ela se norteou pelo interesse da descoberta de um Brasil verdadeiro, né? Porque até então o Brasil era muito encoberto, em oposição ao Brasil colonizado e estudado sob a visão etnocêntrica da Europa. Então todos os estudos e as visões sobre a nossa realidade eram visões de fora. A gente não tinha nenhuma visão de dentro, né? Então os sociólogos de 30, eles buscaram se debruçar, né, em relação a uma análise da nossa própria realidade a partir de dentro, né? Então surge aí a valorização do cientificismo, né, essa coisa da ciência no início do século XX aqui no Brasil, e um grande anseio para modernizar a estrutura social brasileira. Então alguns, a gente não vai chegar a entrar nesses, mas assim, alguns não buscaram somente entender a nossa realidade, buscaram entender e propor mudanças para que justamente a gente modernizasse a nossa estrutura. Tá, o Brasil é assim, né, está se transformando nisso, e o que a gente deve fazer, né, para que a gente caminhe para essa modernização. Então, alguns são só compreensivos,
Outros são mais descritivos, analíticos e de propor mesmo algumas mudanças, tá? Mas isso aqui no momento não vai ser tão importante para a gente, tá? E tudo isso, os sociólogos da década de 30, eles tiveram essa força muito grande diante do contexto da Semana de Arte Moderna, né? Vocês conhecem muito bem, a Semana de Arte Moderna teve várias consequências aí, não só para a questão cultural no Brasil, né? Questão política, uma questão sociológica, científica muito grande, né? Então, as consequências da Semana da Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna, também chamada Semana de 22, ocorreu em São Paulo em fevereiro de 1922. Ela foi considerada um marco na história brasileira e no próprio pensar do Brasil. Então, quem é o Brasil? O que nós fazemos? Qual é a nossa identidade, as nossas características? O que é a nossa estrutura? Então, a Semana de Arte Moderna, ela impulsionou, né, essas reflexões sobre a nossa realidade. E isso acaba interferindo na sociologia brasileira também. Tá? Então, aqui nós temos os principais sociólogos da geração de 30. O período de 30, quando a gente fala de 30, não é só a década de 30, não. Tá? É um período que a grande maioria iniciou essas reflexões a partir de 30. Que essas reflexões vieram com muita força após a Semana de Arte Moderna. Mas é o que? Um período... Ai, tô travando aqui, gente. O período contemplado entre a década de 30 e a década de 50. Né? Então engloba sociólogos e obras consideradas clássicos do pensamento político e social brasileiro. São esses 4 aqui os principais. O que nós iremos estudar? Não sei se alguém viu o planejamento. Nós iremos primeiro ver algumas ideias do Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque, o Gilberto Freire e o Florestan Fernandes. Infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que deixar o Caio Prado Júnior de lado. Mas, se a gente conseguir em algum momento aí, eu trago algumas ideias dele, a gente faz uma relação. Eu acho que eu vou fazer isso, não tem como não, tá? Ao falar dos outros teóricos, a gente vai acabar falando no Caio Prado Júnior, tá bom? Então nós iremos tratar desses 3 primeiros, tá bom? A grande maioria. Os 3 aqui, cada um tem uma visão diferente, né, a respeito do Brasil, do brasileiro, nós iremos ver isso. Tanto que vem um, constrói uma coisa, vem outro e refuta aquilo, vem outro e questiona e repensa. Enfim, o tempo todo assim, né? Tanto que os 3, eles são as 3 principais bases teóricas, né, para a gente pensar o Brasil hoje, tá certo? Então tem vários teóricos ali que eles se baseiam no Sérgio Buarque de Holanda, né, principalmente, e o Florestan Fernandes também é muito utilizado, né, para se pensar a nossa realidade hoje, principalmente a questão da educação, né? Florestan Fernandes, ele foi um teórico que pensou muito a nossa sociedade e que modelos de educação nós deveríamos ter de acordo com a nossa realidade, né? Tanto que Florestan Fernandes foi um senador, foi político, enfim, né? Ajudou a construir a Constituição de 88, a parte da educação, teve grande influência de Florestan Fernandes, tá bom? Todos eles fazem um debate muito ampliado sobre a questão racial no Brasil, tá? Não temos como ignorar. Falar de Brasil, o nosso principal ponto é a questão racial. Desde sempre, né? Principalmente questão indígena e questão afro-brasileira, né? Então, pensar a nossa estrutura política, pensar a nossa estrutura social, cultural, pensar as nossas relações, modelos de educação, modelo político, tudo passa pela questão racial. Então, esse é um ponto muito importante, tá? A gente vai focar ao falar de cada um deles. Certinho, gente? Então, essa aula é mais uma introdução mesmo, né? Pra gente começar a pensar aqui e ver, né, a questão do Brasil, do brasileiro. E aí, na semana que vem, entrar aí falando do Sérgio Buarque de Holanda. Tá bom? Beijo em todos e até a próxima.